Para mim, o grafite, na minha condição de artista, ele é importante no caráter transformador, de reflexão. Eu sou o Paulo Ito, tenho 36 anos, moro na Pompeia, na Vila Ângulo, nasci e cresci na Vila Madalena e pinto bastante nessas áreas e às vezes na periferia, quando sou convidado. O interesse por arte é muito antigo, por desenho, né? Eu sou um desenhista, então eu sempre desenhei e não parei. Eu sou bacharel em educação artística. Aí comecei a fazer painel na faculdade, que eram os painéis dentro do campus. Depois que me formei, eu comecei a pintar comercialmente, né? Portão de comércio, com compressor, com pistola. Daí entrei para o núcleo do aprendiz de grafite no ano 2000, que foi muito importante porque a gente passou por várias experiências para mais tarde, né? Bem mais tarde, ir definindo onde a gente se identificava mais. Daí comecei a fazer um trabalho mais crítico em 2009, mais ou menos, que é o trabalho que eu estou fazendo hoje, só que hoje ele é mais sofisticado. A experiência de pintar na rua normalmente é muito positiva e o artista normalmente é muito bem recebido, principalmente nas vizinhanças mais carentes. Eventualmente, em lugares que a população tem grande poder aquisitivo, as pessoas acham que são donas da rua, né? Tem uma coisa da propriedade. Eventualmente tem essa ameaça, não, eu vou apagar isso. Mas eu acho que isso é uma parte importante, porque tinha um momento que eu falava, mas o que as pessoas vão achar disso antes de pintar? E a resposta você vai ter se você pintar. Você vai ver o que as pessoas vão achar daquilo. Isso é bom. Importante para mim de pintar na rua tem a ver com liberdade. É uma atividade que foge à lógica de mercado. Isso é bem importante e muito livre por conta disso. Então, no final, com essa liberdade, eu posso comunicar o que eu quero, no caso, esses trabalhos com mais crítica, né? O meu trabalho tem a ver com o grafito, na verdade, que é essa palavra que designa as intervenções que se fazia na Roma Antiga em Pompeia, né? Em Pompeia tinha esse texto e sempre criticando alguém, num sentido político da gestão dos caras, né? Mas então eu acho que tem a ver com isso, meu trabalho hoje. Imigrantes de primeira e segunda geração, então acho que o imigrante ele é muito crítico, então eu sempre fui muito criticado, então acho que isso para mim me faz um pouco criticar os outros e justamente não é exatamente uma crítica aos outros, senão muitas vezes, em muitos momentos, uma autocrítica. E o humor é uma ferramenta que trabalha com isso muito bem, né? Acho que o Bobo da Corte, por exemplo, era o cara que falava muitas verdades rindo. Eu acho que o humor tem esse potencial até hoje. Você fala coisas talvez polêmicas, talvez difíceis, de uma maneira um pouco mais leve, digamos. Então tem que tomar cuidado, né? O Laerte fala isso, você tem que tomar cuidado com o humor, que às vezes ele trabalha os preconceitos. Isso pode ser perigoso. As reações ao meu trabalho são das mais diversas, mas eu, pensando a respeito, eu dividi em 3 grupos. Um que é o que me deixa bastante satisfeito, que é quando a pessoa entendeu exatamente ou entendeu de uma maneira muito próxima o que eu quis dizer. Esse é um trabalho bem sucedido. Tem o trabalho mal sucedido, que é quando a pessoa não entende o que eu quero dizer. E o trabalho que não é talvez bem ou mal sucedido, mas é muito interessante, é quando as pessoas têm uma visão diferente da minha, que não é exatamente o que quis passar, mas não deixa de ser uma visão interessante. Isso também é muito bom.
Eu venho de uma escola de artes plásticas do final da década de 90, em que o jovem artista ele poderia ser chamado de jovem artista com 40 anos. Eu acho que esse é o meu percurso. Eu me considero um jovem artista agora, mas dentro do universo que eu entendo de uma carreira artística, eu acho que defini o meu estilo faz mais ou menos 3, 4 anos que eu estou fazendo hoje. Eu acho que ele está definido, eu vou fazer isso. E a minha variação está muito mais na ideia. As variações que acontecem plasticamente, elas são naturais, não são. Preciso pesquisar isso. Eu acho que para mim já definiu bastante agora. Se você está começando em arte e quer uma vida confortável, você quer, sei lá, comprar um iate quando tiver 60 anos, vai fazer outra coisa, cara. Acho que tem que tomar cuidado com isso. Se você quer fazer arte mesmo, tem que saber que a arte de verdade é muito difícil. Você tem 10 anos difíceis até você ter um certo conforto. Acho que isso tem que ser muito claro. Tem muita gente que fala, pô, mas arte é gostosa, é legal de fazer. Acho que a arte é que nem fazer filme pornô, pode ser gostoso, mas é um trabalho que nem qualquer outro. É isso, cara, você tem que lutar pra coisa funcionar. É uma luta que nem qualquer outra. Lamentavelmente, muitas pessoas têm muita dificuldade para entender a imagem. Tem uma formação cultural muito precária. Isso para mim me pega, né, de uma certa maneira, porque também expõe a situação dessas pessoas. É muito claro para mim e não deveria existir, ao meu ver. Então acho que o meu trabalho ele tenta trabalhar um pouco isso, não como uma solução a isso, mas talvez sensibilizando. E lógico que não vou ter nenhum resultado muito palpável, mas eu tenho que acreditar nisso para continuar pintando. O trabalho de hoje ele propõe uma inversão de papéis. Ele mostra o que é já bastante entendido, essa coisa da sexualização precoce da criança. Você vê muito no funk, né? Você vê as crianças vendo todo tipo de conteúdo sexualizado na televisão, então acho que é muito claro assim. Mas aí o contraponto que eu ponho é a infantilização do adulto. Então, o adulto ele não tem uma maturidade suficiente para resguardar a criança. Pelo contrário, muitas vezes apoia e gosta da criança se vestindo como adulto, da criança de uma certa maneira sexualizada. Então, no meu ponto de vista, não sei se é a conduta ideal para o adulto expor a criança dessa maneira. Então, aí que está a minha crítica.